E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma videoaula de matemática. Bora pro vídeo? Bom, pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos encontrar as raízes de equações do segundo grau completas através da forma geométrica, certo? E depois nós vamos comprovar que realmente essas raízes são as raízes corretas através da fórmula de Bhaskara. Para isso, nós vamos utilizar essas três pecinhas aqui. Bom, a nossa primeira figura aqui, ela é um quadrado de lado x, como vocês estão vendo. E aí, o que vai nos interessar vai ser essa superfície, a área dessa nossa figura, que no caso vai ser x vezes x, né? Base vezes altura, x ao quadrado. Então, nós temos aqui um quadrado de área x ao quadrado. Essa é a nossa primeira pecinha. A nossa segunda figura é um retângulo que tem aqui, ó, a base medindo x também e a altura medindo 1. Então, a área, que é base vezes altura, vai ser x vezes 1. A área dessa figura aqui é x. Por último, nós temos essa figura aqui, que é um quadradinho de área 1. Porque aqui mede 1 e aqui mede 1 também, certo? 1 vezes 1, né? Base vezes altura, vai dar 1. Então, olha só, agora a gente quer encontrar as raízes dessa equação aqui, ó. X ao quadrado mais 5x mais 6 igual a 0. Bom, então, olha só, se eu tenho aqui x ao quadrado, é porque, na verdade, eu tenho apenas um x ao quadrado. Então, eu vou precisar de uma peça dessas aqui. Pronto, vou colocar aqui. Apenas uma peça. 5x. Se essa pecinha aqui, ela mede x, eu vou precisar de 5 delas, porque eu preciso de 5x. 5 pecinhas. E eu preciso de 6. Já que essa daqui tem área 1, então eu preciso de 6 dessas. O que é que a gente vai fazer com essas peças agora? Bom, nós vamos montar essas peças de maneira que a gente forme um retângulo, certo? Então, vamos lá. Vou começar a organizar aqui de modo que forme um retângulo. Então, eu tenho aqui, coloquei aqui, continua sendo um retângulo. Coloquei outra aqui, continua sendo um retângulo. Coloquei outra pecinha dessa, continua sendo um retângulo. Só que se eu continuar colocando essas outras duas peças aqui, quando eu for colocar essas, não vai continuar sendo um retângulo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar duas aqui embaixo. Feito isso, percebam que como aqui tem 3 e aqui tem 2, 3 vezes 2, 6. Então, sobraram aqui 6 espacinhos, que são exatamente os espacinhos de colocar as nossas 6 pecinhas cor-de-rosa, né? Pronto, feito isso, e agora, como é que eu faço para interpretar o resultado das raízes? A gente sabe que x ao quadrado mais 5x mais 6 é igual a 0. Ou seja, isso daqui, ó, que é a área desse retângulo, ela tem que dar 0. Só que a gente sabe que daqui para cá, ó, isso aqui a gente tem que mede x. Cada um desses mede 1. O lado dele mede 1. Ou seja, juntando isso tudo, a gente tem x mais 2, correto? Pronto, então a gente tem aqui x mais 2. Já aqui nessa parte de cima, aqui, daqui para cá mede x e aqui mede 1, 2, 3. Ou seja, isso tudo mede x mais 3. Então, como aqui mede x mais 3 e aqui mede x mais 2, né? X mais 1 dá x mais 2. Se essa área tem que dar 0, precisa que x mais 3 seja igual a 0 ou x mais 2 seja igual a 0, né? Porque se essa multiplicação dá 0, um dos dois tem que dar 0. Para que isso aqui dê 0, o que é que precisa acontecer? Se aqui eu tenho 3, eu preciso que o x seja quem?
menos 3, porque 3 menos 3 dá 0. Então, vamos colocar aqui x mais 3 igual a 0, x igual a menos 3. Essa é a nossa primeira raiz. E se eu sei que aqui mede x mais 2 e eu quero que x mais 2 seja igual a 0, então, se x mais 2 é igual a 0, é porque x é igual a menos 2. E aí, eu encontrei o valor das minhas duas raízes. Elas são menos 3 e menos 2. Bom, pessoal, para comprovar, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, certo? Então, a gente tem aí x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a 0. O A vai ser igual a 1, o B vai ser igual a 5 e o C vai ser igual a 6, como a gente viu na semana anterior. Então, a gente tem aqui que delta vai ser igual a 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Delta vai ser igual a 5 ao quadrado, 25. 25 menos 24 dá igual a 1. Então, esse é o nosso delta. Agora, vamos para aqui, né? X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, vai ficar menos 5 mais ou menos a raiz de 1, que é 1, né? Mas deixa eu colocar aqui, raiz quadrada de 1, sobre 2a, ou seja, 2 vezes 1. Então, nós vamos ter x é igual a menos 5 mais ou menos raiz quadrada de 1, 1, sobre 2 vezes 1, 2. Separando aqui para encontrar as duas raízes, nós temos que x1 é igual a menos 5 mais 1 sobre 2. E x2 é igual a menos 5 menos 1 sobre 2. Menos 5 mais 1, menos 4. Sobre 2 dá igual a menos 2. E menos 5 menos 1 dá menos 6. Sobre 2 dá igual a menos 3. Então, as nossas raízes são menos 2 e menos 3, como nós vimos anteriormente utilizando o material concreto. Na nossa próxima equação, a gente tem x ao quadrado mais 8x mais 15 igual a 0. X ao quadrado é representado por esse aqui azul, né? 8x, então significa que eu preciso de 8 pecinhas dessa daqui. Então, vamos lá. 2 pecinhas, 3, 4, 5. Eu preciso de 8. Eu vou parar por aqui nas 5, porque vejam bem, se eu quero aqui 15, eu quero que surja aqui embaixo 15 espacinhos, que qual é o número que multiplicado com o outro dá 15? 5 vezes 3, né? Então, eu coloco 5 aqui e 3 aqui embaixo, e aí vão surgir 15 espacinhos, tá certo? Então, já coloquei 5, e agora eu vou colocar 3 aqui embaixo. Porque, lembrando, né, o nosso objetivo é formar um retângulo com essas pecinhas. Agora, surgiu aqui, né, 15 espacinhos, e aí eu vou colocar as minhas pecinhas pequenas. Pronto. E aí eu consegui novamente formar um retângulo só utilizando as minhas pecinhas. X ao quadrado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, x mais 15. Como eu preciso que essa área aqui dê igual a 0, então o que eu observo? Aqui na lateral eu tenho que daqui para cá, né, que é o comprimento desse dourado, ele mede x. E aqui mede 1, 2, 3. Ou seja, aqui mede x mais 3. E aqui em cima eu tenho x daqui para cá e aqui 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, x mais 5. Como a gente sabe que esse produto, essa multiplicação tem que dar 0, precisa que x mais 5 seja igual a 0 ou x mais 3 seja igual a 0. E aí, resolvendo isso daqui, a gente vai ter x mais 5 igual a 0, a gente obtém x sendo menos 5. E
Se a gente tiver x mais 3 igual a zero, significa que x é igual a menos 3. E aí, nós temos que as nossas raízes são menos 5 e menos 3. Bom, pessoal, vamos lá, né, conferir novamente utilizando a fórmula de Bhaskara para vocês verem que as raízes que deram lá realmente são verdadeiras. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac e que x é igual a isso daqui, né? Bom, o a é quem acompanha x ao quadrado, então o a é 1, o b que acompanha x, ele é 8, e o c, que é o termo independente, é 15. Então, vamos lá substituir. Delta vai ser b ao quadrado, ou seja, 8 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 15. Nós teremos 8 ao quadrado, 64, menos 4 vezes 15, 60. Então, o delta é igual a 4. Agora, substituindo aqui, nós temos x vai ser igual a menos b, ou seja, menos 8, mais ou menos raiz quadrada de 4, sobre 2 vezes 1. E aí, isso vai dar menos 8, mais ou menos raiz quadrada de 4, 2. 2 vezes 1, 2. Então, aqui nós vamos ter o nosso x1 vai ser menos 8 mais 2 sobre 2. E o nosso x2 vai ser menos 8 menos 2 sobre 2. Menos 8 mais 2, menos 6. Sobre 2 dá menos 3. E menos 8 menos 2, menos 10. Sobre 2 dá menos 5. E como nós vimos, menos 3 e menos 5 são as nossas raízes. Agora, nós queremos encontrar as raízes da equação 2x ao quadrado mais 6x mais 4 igual a zero. Então, se é 2x ao quadrado, eu vou precisar de duas pecinhas dessas, certo? 6x significa que eu vou precisar de 6 dessas amarelinhas. E 4 significa que eu vou precisar de 4 dessas aqui, tá bom? Então, vamos lá montar, né? Pronto, olha só que legal. A gente tem aí um retângulo formado por 2x ao quadrado mais 6x mais 4, certo? Então, vamos ver aqui as dimensões, né? A lateral aqui tem x, que é esse comprimento aqui do dourado, mais 1 daqui, né? Então, nós temos x mais 1. Aqui embaixo, né, que é a mesma coisa que olhar para cima, a gente tem x mais x, mais 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem aqui 2x, que é o comprimento desses dois amarelos aqui juntos, e mais 4. Pronto. Então, agora o que a gente vai fazer? Como na equação a gente tem que é igual a zero, e aqui a gente relacionou com a área de um retângulo, até porque essa área tem que ser igual a zero. Para que a área seja zero, a multiplicação dessas duas dimensões tem que ser igual a zero. Ou seja, x mais 1 tem que ser igual a zero, ou 2x mais 4 tem que ser igual a zero. Bom, então vamos lá, né? X mais 1 igual a zero, a gente vai ter que x é igual a menos 1. Essa é a nossa primeira raiz. E se a gente sabe que 2x mais 4 é igual a zero, então, 2x é igual a menos 4, x é igual a menos 4 sobre 2. Ou seja, x é igual a menos 2. Escrevendo aqui em cima, as raízes são menos 2 e menos 1. Bom, pessoal, agora nós vamos, né, verificar se realmente dá aquelas raízes que acabaram de dar. 2x ao quadrado mais 6x mais 4 igual a zero. O A é 2, o B é 6 e o C é 4. Então, o delta é igual a 36 menos 32, 4. Aqui nós vamos ter nossa primeira raiz, menos 1. E o nosso x2 vai ser 4 dá menos 2. Então, de fato, as raízes deram menos 1 e menos 2, como a gente viu no material concreto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham curtido o material concreto, espero que vocês testem aí na casa de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!